Gente, então é paradoxal, né? A gente pensar assim. Estava conversando agora com um doutor, muito inteligente, inclusive também. Ele falou uma coisa que também já mexeu no meu cérebro. Nem tanto comercial, porque traz problemas, mas também nem tanto científico. Porque quem produz o equipamento tem que ganhar. Né? Ninguém é idiota de pensar que ele está aqui dando equipamento de graça, né? Ele tem que ganhar. Então, isso mexeu com a minha cabeça. Nem tanto comercial, nem tanto científico. Trazer o equilíbrio para juntar. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer o seguinte. Um tema que eu gosto de usar muito. Teoria sem prática. Então, os acadêmicos, lá dentro da universidade, teoria sem prática. Loteria. Não, teoria sem prática, demagogia. Prática absoluta, sem teoria, loteria. Né? Então tem que juntar os dois também. E aí, quando eu falo algumas coisas, pode até soar antipático. Porque eu bato numa coisa que, como vocês provavelmente chamem a atenção de um filho. Poxa, você gosta, né? Mas quer que ele realmente siga o melhor caminho. E aí eu penso que os produtos que você entrega, você vai valorar o teu crescimento profissional. E graças à eletroestimulação, eu cheguei no mundo mais alto do esporte de alto rendimento. Não por vaidade, acredita em mim. Minha vaidade é zero com isso, porque, inclusive, quando eu fui fazer a minha palestra no meu doutorado aqui na USP de odontologia, que eu fui fazer doutorado de odontologia, porque eu queria fazer a questão transdisciplinar, lesões ascendentes e as lesões descendentes. As lesões descendentes, elas são provenientes do desequilíbrio da articulação temporomandibular. Mas por que eu criei essa coisa na minha cabeça? Criei na minha cabeça não foi aleatório, porque tratando o jogador de futebol, de basquete, de tênis, de qualquer outra modalidade esportiva, podia tratar o que fosse, num ligamento colateral medial, cruzada anterior, uma lesão no talo fibular anterior, uma sindesmose, qualquer lesão, às vezes não recuperava no tempo que eu tinha de perspectiva. E aí eu via que a lesão dele não era ascendente. A lesão dele era um desequilíbrio na articulação temporomandibular. Não sei se vocês viram, por diversas vezes, o Stephen Curry, ele usa fica mastigando, parece um protetor bucal, aquilo é um dispositivo interoclusal, ele é uma palmilha para a boca, ele ajusta os dentes, a relação cêntrica dele resolve, a mastigação, com o músculo mais forte do corpo humano é o masseter, ele ajusta e as cadeias posteriores, Martha Stokes em 2002 já falava sobre isso, as cadeias posteriores são cadeias de força. Se eu não ajusto as cadeias de força, como é que ele ganha força? Você vai para a academia, trabalha e não aumenta os níveis de força, porque eu tenho que ajustar isso. E aí eu digo para vocês, comecei falando sobre não bater muito na parte comercial, que me amedronta muito, porque pode, em algum momento, isso interferir diretamente na credibilidade da teoria e da ferramenta, e também a questão de você ter a questão técnica, científica, que é importantíssima. Mas também me dá medo, porque quando eu vou ler os artigos, material e métodos, por incrível que pareça, eu não consegui selecionar pelo menos 10 artigos que falassem de uma corrente de média frequência simétrica senoidal de 5.000 Hz. Você vai ver uma eletroestimulação. E é um choque, sim. Se eu colocar o dedo na tomada ali agora, vai dar um choque? Vai, mas é uma corrente elétrica. Se você dá uma cotovelada, já sentiram esse choque quando dá uma cotovelada? É o nervo ulnar. É um choque. É uma corrente elétrica que desenvolve a partir do nervo periférico. Sai um comando do sistema nervoso central. O sistema nervoso central manda através do hipotálamo, que é um gerente, ele fala assim, vale ou não vale a pena mandar essa informação? Manda, ele desce pelo corno posterior e age sensitivamente, ou ele pode fazer uma ação motora. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Não é um reflexo miotático. Quando você coloca o dedo no quente, você tira o dedo. Não é isso? Que a informação é na velocidade da luz. Então, quando eu coloco um eletrodo sobre a pele, eu estou me comunicando com o sistema nervoso central. Então, vocês concordam comigo que não é qualquer aparelho que vai fazer essa informação adequadamente?
Então, não é colete de eletroestimulação que resolve o problema. É uma corrente bifásica simétrica senoidal. A engenharia preconiza 4 tipos de correntes elétricas para a área de saúde. TENS, galvânica, farádica e a corrente TENS, farádica, galvânica e a interferencial. A partir do TENS, que é uma corrente de baixa frequência, para analgesia, eu produzo uma corrente bifásica simétrica senoidal de média frequência. Baixa frequência vai de 0 a 1000 Hz, a 999 Hz, e de 1000 a 100.000 Hz é média frequência. Então, eu vou seguir aqui falando. Então, é um produto que eu consegui executar a partir da eletroestimulação. A Luciana Novaes tomou um tiro na Estácio de Sá, na mandíbula. A Luciana Novaes hoje é vereadora, ela tomou um tiro na mandíbula e o PAF, né, conhecido por todo mundo popularmente como a bala, ela se aloja próximo à medula e queima a medula pelo calor dela. E aí fui convidado, através do Dr. Nácia, que é um neurocirurgião, para nós implantarmos eletrodos de microcorrente, também derivada do TENS. É uma microcorrente chamada como Kraft 1998, fala que é a corrente que regenera o tecido mais rápido no mundo. E aí nós executamos o implante e eu que modulava o aparelho de microcorrente, e aí a gente conseguiu baixar a lesão dela de C2 para C4. Não tinha pesquisa científica nenhuma, mas era um risco que o Dr. João Shoa, que era dono da Universidade de Estácio de Sá, resolveu correr depois de uma palestra minha, um concurso interfaculdades em fisioterapia, e eu fiz essa palestra e vamos tentar. O pessoal do Christopher River veio para o Brasil, que também tinha uma lesão de C2, só que o dele era por trauma de ter caído do cavalo. Não sei se vocês lembram disso. E como é que vocês conseguiram baixar essa lesão? Óbvio que o dele era uma situação mecânica completamente diferente. Mas a Luciana Novaes conseguiu se livrar 24 horas do ventilador mecânico, porque o nervo frênico não funcionava, o diafragma não funcionava, então ela era ventilador mecânico dependente para o resto da vida. E aí me convidam para o Vasco da Gama. Então, agora, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Estou querendo dizer com isso o seguinte: eu venho a longa estrada observando que a eletroestimulação foi sempre muito subestimada. Ponto 1. Quando eu não conheço um assunto, qual é a primeira reação que eu tenho? Isso não funciona. Concordam? Então, porque é um assunto matemático. Relação de frequência portadora, frequência modulada, direção de contração. Se ela é uma rampa de subida, por que eu coloco uma rampa? Tem gente que não sabe. Por que a rampa tem que durar 0,4 milissegundos? É a lei do tudo ou nada. Guyton, 1984. Então, beleza. Então, é um assunto difícil. Aí, o que eu quis fazer? Pensando na minha cabecinha lá atrás, né, indo para a faculdade de ônibus lotado, falei assim, cara, eu tenho que vender um produto, já que me chamaram para o Vasco da Gama. Qual produto eu vou vender? Reabilitação acelerada com eletroestimulação. Foi um vurdunço enorme. Os ortopedistas queriam me matar. Os neurologistas diziam que eu era charlatão e apareço no jornal O Globo na capa. O pessoal aqui que é novinho não sabe nem o que é jornal O Globo, né? Jornal de papel, hoje é tablet, né? E aí aparece eu na capa, dizendo, charlatão, vende cura milagrosa com choque. A partir desse momento, que já era muito ruim a fama da eletroestimulação, eu passo a ganhar a fama de charlatão e o descrédito da técnica aumenta. Então, vocês entendem que hoje eu me preocupo com vendedores de promessas como emagrecer, perder gordura, vocês entendem isso? Tudo isso realmente é possível acontecer, desde que com protocolos saudáveis e dentro daquilo que os parâmetros mandam. Então, eu vendi esse produto aí. Eu vendi o CAPRES, que é o Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo. Tudo junto. Aí eu agregava um preparador físico, eu agregava um psicólogo, porque, para quem não acredita, no seu treinamento ali na sala de musculação, no seu treinamento qualquer que seja, se você não agregar treinamento emocional, a pessoa não acredita no teu treinamento, ela não melhora. Então, agreguei preparador físico, psicólogo, nutricionista, médicos separados, neurologista,
endocrinologista, ortopedista e médico do esporte. E eu apresentei esse projeto na imprensa. Lesão zero. Meio paradoxal com o que eu afirmo. Pô, você fala para não vender charlatanismo, para você não vender, e o presidente da CBF me chama na casa dele. Ele me chama na casa, que eu já, inclusive, vou jantar com ele. Ele me chama na casa dele e fala assim, Alex, você é maluco? Lesão zero é impossível. Eu falei, ué, o lesão zero é impossível, mas o fome zero é possível? Alguma coisa não está batendo, né? Mas não estou te entendendo. Eu falei assim, lesão zero, na verdade, é uma obrigação dos profissionais que trabalham com atividade esportiva de produzir saúde, porque o alto rendimento não é saudável. Mas aí eu estava tentando vender um produto diferente, melhorar a qualidade de vida de atletas de alto rendimento. Aí, quando eu vou fazer a palestra para a doutora Dalva, que era o meu doutorado na USP, a bancada toda me assistindo, apresenta a sua teoria, que é aquilo que nós vamos estudar daqui para 4 anos. Eu apresento, ela fala assim, muito bonitinho, lindo, Djokovic, não sei quem, fulano, isso para mim não serve de nada. E o paciente demencial sem dente, como é que você trata? Eu falei, aí é pergunta do milhão. Sabe por quê, doutora? Por que a senhora hoje tem freio ABS no seu carro? Eu não sei. Pois o Ayrton Senna morreu numa curva. Se o freio dele fosse ABS, ele não morreria, porque a barra de suspensão não teria quebrado. Seu carro hoje tem retrovisor do lado direito, no lado do carona? Claro que tem. Falei, pois é, mas não tinha em 1989. A Fórmula 1 que trouxe. Então, o aporte financeiro para o esporte é muito maior. A partir do momento que eu produzo em série, facilita o preço, que era o sonho nosso, que a eletroestimulação chegasse nesse nível. Beleza, gente? E aí eu fiz o lesão zero. Só que nós usamos qual produto que era o carro-chefe do lesão zero? Colete de eletroestimulação. Era a única coisa diferente que tinha de todos os clubes do Brasil e seleção brasileira. E aí, 34 jogos ininterruptos, vocês podem digitar no Google que vai aparecer, 34 jogos, e para quem não acompanha futebol, isso é praticamente, se eu estiver falando aqui, vamos chamar de mentiroso, é impossível. 34 jogos, a mesma escalação, no campo e no banco de reservas. Mas os outros 15 que sobravam, que não ia para jogos, treinando na competição. O Celso sabe o que eu estou falando. 34 jogos. A imprensa coloca, lesão zero funciona. Só que qual era o nosso produto? Nosso produto, esse aí era o Capres, né? A gente projetou, visão 360 graus, ninguém é maior que ninguém. O médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o preparador físico, em visão 360 graus, ao modelo da Coca-Cola. Quando eu sou centralizador, não ganho nada. Então, fizemos um projeto até físico, estrutural, uma edificação com o projeto lesão zero. A piscina, isso aí não é importante eu falar. Vou tirar isso. Bom, mas, mais uma vez, a ciência tem que tomar conta do nosso caminho. Uma vez que eu tire isso da minha cabeça aleatoriamente, provavelmente nada disso é verdade. Esse artigo me chamou muita atenção, chama-se Paradoxo do Treinamento, que eu mostrei para vocês de manhã, que é o cálculo que eu faço, que chama-se logaritmo de 1 dividido por 3. Então, eu crio, através do logaritmo, que é menos 1 mais 1. Não sei se vocês, quem conhece matemática sabe. Logaritmo é menos 1 mais 1 tem que dar 0. Então, eu elimino problemas. Quanto mais dízima der, não é tão preciso, não é tão exato. E aí, peguei esse artigo e apropriei para o futebol. 1 dividido por 3. Tem que ficar entre 0,8 e 1,3. E ali eu coloco os dados que são catalogados durante todo o treinamento. Eu posso colocar se ele fez o leg press, se ele fez a extensora, se ele fez a flexora, qual o peso que ele fez, qual foi o trabalho de hoje, foi hipertrofia, o de amanhã foi velocidade, e assim por diante. Eu catalogava e fazia a conta, vai ficar vermelho, vai ficar verde. E a outra coisa que eu aprendi com um médico que eu gosto muito, inclusive, que é o Dr. Moisés Cohen. Moisés Cohen falou para mim assim, Alex, quando a sua avaliação for mostrada para a sua secretária em casa ou para a tua vozinha e ela entender,
essa avaliação ela serve. E aí eu passei a me preocupar, ao invés daqueles gráficos mirabolantes, da biocinética, da biomecânica, não sei para onde vou. E aí eu colocava, então, se está no número verde, eu mostrava para o treinador, ó, o jogador tal na distância total está verde, o jogador tal na distância total está na vermelha. Então eu comecei a produzir isso. Agora, como é que eu consigo produzir números dessa maneira com tanta precisão? Mais uma vez, eu consigo ser preciso na cadeira extensora? Consigo? Pode me responder, gente. Consegue? Eu não consigo. Porque se eu treinava ele na cadeira extensora do Vasco, quando eu fosse para São Paulo jogar, que eu tinha que treinar, a cadeira extensora tinha outra biomecânica. Você consegue, se preciso? O peso aqui é 80 quilos, mas lá ele carregava 90. Ele não consegue carregar 80 aqui. Beleza? E aí, o que é preciso para mim? O que é exato para mim? Mais uma vez, a corrente de eletroestimulação. Bom, os equipamentos. Isso aqui, consegue clicar para mim em cima? Por gentileza? Ó, será que um equipamento tem diferença para o outro? Será que comprar o colete de eletroestimulação aqui ou ali tem diferença? Vamos ver? Consegue? Não tá rodando, não? Tá? Ah, olha lá. Isso é engenharia. Olha os dois tablets. São dois tablets aparentemente iguais, não são? Olha o 8 de um, olha o 8 do outro. Na linha do tempo e do espaço. Reparem. Agora olha a paralela. Olha a paralela. É igual, gente? Não basta ser colete de eletroestimulação. Então, a outra coisa que para eu chegar ao lesão zero, eu tinha que estar certo de que eu ia fazer a melhor ferramenta possível. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí é onde entra a minha questão, que sempre eu e o Xavier conversamos muito. Foi o único que me deu abertura para discutir engenharia do equipamento, para realmente chegarmos a um acordo. Que ainda assim, eu sempre quis entender o wireless. E depois eu entendi. Por que o avião ainda é analógico, não é digital? Alguém sabe me responder? Pergunta de milhão. Se for digital e apagar lá em cima, o avião vai para onde? Hã? Lá na Chon. Certo? A analógica ainda é, sim, um equipamento extremamente preciso e exato. Mas eu conversei com o pessoal e entendi que realmente aquilo me dava mais segurança. Aí, a transdisciplinaridade, que eu concordo absolutamente, que a minha opinião, quando eu vou ler um artigo, está maravilhoso em relação à fisiologia. Está lindo. Tudo perfeito. Fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, 2A, 2B, relação do princípio de tamanho de Hahnemann, tudo bonitinho. Creatinina, o clearance, olhar, analisar o clearance, discutir rapidamente, está tudo perfeito. Aí vou olhar o aparelho, ele está falando de banana e está dando resultado de manga. Vocês estão me entendendo? E é muito, para mim, prazeroso saber que eu fiz, por exemplo, um artigo, e eu publiquei na revista da universidade, que eu precisava ganhar ponto para me formar, e eu publiquei um artigo, e eu cheguei à conclusão, através do tibial anterior do rato no biotério da universidade, foi muito difícil, o Conselho de Bioético não queria deixar publicar, mas conseguimos publicar, que a eletroestimulação não tinha efeito de hipertrofia no tibial anterior do rato. Falei, poxa, então o que eu errei? Vocês entendem que nem sempre o conclusivo é positivo, e a maioria das pessoas querem concluir que é maravilhoso. Thomas Edison fez uma festa para comemorar 99 vezes não ter conseguido acender uma lâmpada. E aí o chamaram de louco. Você é louco? Você está comemorando 99 fracassos. Eu sou o único na Terra que sabe como 99 vezes não fazer para a lâmpada acender. Entenderam? Então eu também bati muito a cabeça. E o maior segredo é a comunicação entre as partes. Porque quando você olha a fisiologia está perfeita, o neurologista pensa, Alex, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque não é o meu conhecimento pleno. Eu não tenho essa licenciatura plena. Beleza?
E aí tem outras coisas que muitas vezes você ouve as ofertas oferecidas aí pelo mercado e aí deixam de considerar genótipo, fenótipo, capacidade de trabalho, que são tudo fórmulas físicas. Vou passar rápido, senão agora pouco está fazendo assim para mim. Ó. Bom, a ação nutricional, bom, tudo para mim tem que ter física, tá, gente? Loucura, né? Mas para mim tudo tem. Por quê? Porque quando eu não consigo provar cientificamente, porque não tem artigo pronto, a fórmula física me promove um excelente argumento. O que é capacidade de trabalho? Força vezes deslocamento. Se eu melhoro a minha força, o que é força? Força é levantar peso. Se eu levantava 10 quilos e levantei 20 quilos, eu aumentei minha força, ou não. Exceto, salvo o melhor juízo, se eu estou no mesmo equipamento. Não é isso? Então, eu faço lá meu teste de carga máxima. Melhorei meu deslocamento. Melhorei meu deslocamento no GPS. Ele hoje está correndo 8 quilômetros, corria 7. E ele melhorou a capacidade de força? Melhorou a capacidade de trabalho ou não, gente? Não tem como discutir comigo. Bom, equilíbrio emocional, não é isso que eu quero falar. As avaliações de fisiologia, muito bem. As avaliações de fisiologia, elas vão dar para mim parâmetros. O que eu fiz? Errei? Travou? Quando eu recebo vou fazer essa analogia aqui. Quando eu recebo um paciente no hospital, por exemplo, agora a gente está rodando emergência, na sala vermelha. Eu estou lá na sala vermelha. O que eu tenho que treinar? Velocidade de treinamento, de pensamento. Eu recebo um cara, mal súbito. Ele é um indigente, ele é morador de rua. Ninguém tem nenhuma informação do cara. Quando eu recebo o cara, o primeiro sinal clínico dele, eu já tenho que raciocinar. Amiodarona ou noradrenalina? Eu vou matar o cara, com um dos dois. Amiodarona se ele fibrilar. Ou se for um infarto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer certo. Agir na hora certa. Cada minuto são 10% de coração que morre. Vocês entendem? Mas eu posso fazer amiodarona ou eu posso fazer noradrenalina imediatamente, sem ter avaliado o cara? Mas ele vai morrer em 10 minutos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas por que eu posso fazer treinamento com eletroestimulação com todo mundo? Qual a avaliação que você fez? Eu só estou fazendo, na verdade, eu não estou criticando, vocês me entendem, não quero ser antipático. Eu quero fazer vocês refletirem. Porque aí sim o resultado que é prometido na literatura pode começar a aparecer. Vocês estão compreendendo, gente? Por favor, pode bater em mim. Beleza? O pessoal está com sono, né? Então tá bom. Então, todas as análises que eu faço física. Porque às vezes eu não tenho na literatura. Por exemplo, eu pego um elástico. Vamos para a prática? Eu pego um elástico. Tiradeira. Quem aqui já brincou? Tiradeira ou estilingue, né? Estilingue. Pega o elástico. Bota uma pedra no estilingue. Quanto mais longe o elástico for, mais longe a pedra vai. Assim é o princípio de actina e miosina na fibra muscular. Quanto mais a fibra consegue distender, que a gente chama de estiramento, que é um erro chamar de estiramento é lesão. Estiramento é o processo fisiológico da fibra muscular. Quanto mais longe ela consegue o deslizamento de actina sobre miosina, vai fazer explosão e vai aumentar a força. Quanto mais longe, energia potencial elástica é igual a x vezes k ao quadrado. Física. Quanto melhor eu vou alongar meu atleta, quanto melhor eu melhorar a flexibilidade dele, melhor é. E quando eu faço eletroestimulação com 30 Hz, dando um exemplo clássico rápido, eu sem precisar alongar, ou fazer isostretching global, eu já melhoro esse estiramento dele. Entenderam? Física. Lei de Frank-Starling. A lei de Frank-Starling, coração. Quanto mais ele faz a diástole, ele abre, ele recebe mais coração e faz uma sístole vigorosa. Melhor é a capacidade do atleta. Agora, lembrando para vocês que o coração, olha como que a eletroestimulação de corpo inteiro é verdadeira. O coração de vocês funciona através de quê? Impulso elétrico. O nosso sino atrial está aqui esperando o sino elétrico, o sinal elétrico, que é o nervo mais importante do corpo, que é o cardiopneumo gastroentérico. Ele sai lá do sistema nervoso central, por isso quando você está nervoso fica taquicárdico. Quando você está nervoso está com falta de ar. Quando você está nervoso dá gastrite. Quando você está nervoso dá diarreia.
Beleza? Esse nervo é importante. É um estímulo elétrico a uma determinada frequência. Essa frequência estipula o quanto o coração deve bater. Naquela frequência. Se mudar essa frequência, tudo dá errado. Beleza? Então, por que eu escolho frequência errada para fazer contração do meu músculo estriado esquelético? A frequência tem que ser adotada para o tipo de treinamento que eu quero dar. Não é intensidade. E quando eu ouço falar assim, poxa, hoje eu troquei a frequência de 30, botei logo 70 Hz, aí aumentei logo o treinamento, ficou mais forte o treinamento. Frequência não é intensidade. Frequência é a escolha da via energética que você vai trabalhar. Se é aeróbia, se é anaeróbia lática ou alática. Beleza, gente? A frequência estipula o tipo de fibra muscular que eu vou trabalhar. Simples assim. Diabético. Tive resultados absolutamente fantásticos. Posso falar? Não, estou dando exemplo só. Inclusive, eu botei no meu livro, tentei configurar cientificamente, mas é difícil. Mas hoje a diretriz que mudou de diabetes, a diretriz mudou. Sabe por que a diretriz mudou? Porque agora o primeiro remédio para diabetes e para hipertensão arterial sistêmica é atividade física. Não sei por que o personal não está milionário. Porque é mentira quando falam que a atividade física ela é democrática. Eu vou, às vezes, lá andar na orla da praia, eu estou vendo um cara com 180 quilos correndo. Alguém não orientou ele. A perda que ele vai ter no aparelho locomotor é muito pior. Vocês concordam, gente? Então, a atividade física ela tem que ser orientada. E é por isso que aí, mais uma vez, Alex, mas isso é utopia. Eu escuto toda hora isso na faculdade, toda vez que eu vou fazer palestra, eu falo em prevenção. E, Alex, isso é utopia, isso é bonitinho na Barra, Copacabana, Ipanema, na periferia não tem. Mais uma vez, faz aonde tem repercussão e traz para a sociedade de um modo geral. E por que a gente não vai insistir nisso? Porque a atividade física ela é o primeiro remédio para tudo. Todas as CIDs que vocês conhecerem, pode pegar lá, todas, Código Internacional da Doença, todos, não tem uma exceção. Fator predisponente para câncer, fator predisponente para hipertensão arterial, fator predisponente para hipertensão, para diabetes, para qualquer doença, qualquer uma, todas as CIDs. Sedentarismo. Atividade física é o primeiro remédio, gente. E aí vem nossa colaboração à eletroestimulação, que ativa todas as placas terminais ao mesmo tempo. Que é uma coisa que eu quero falar. Outro erro grave, os equipamentos colocam eletrodos. Não é em qualquer lugar da pele. Nós temos pontos motores. E os pontos motores precisam ser ativados ao mesmo tempo que o sistema nervoso central está mandando informação de contração. Senão você não está fazendo contração eliciada eletricamente. Bom, aí eu tenho que avaliar. Para eu avaliar, avaliações simples. Vou lá, faço teste de carga. Será que consegue rodar, amigo? Por favor, dá um play. Avaliação de agachamento no Smith, por exemplo. Rápido. Fiz, olha o que está aparecendo aqui, ó, o resultado está aparecendo aqui. Ó. Eu vejo a assimetria muscular. Se eu quero trabalhar com eletroestimulação, se eu quero fazer o projeto Lesão Zero, se eu quero apresentar o melhor produto do mercado, eu tenho que avaliar. Eu não tenho que avaliar o cara que chegou infartado? Por que não procurar? E avaliação barata. Sabe quanto que eu comprei essa célula de carga? Comprei essa célula de carga por R$3.000. Não é possível que eu não possa investir isso na minha carreira. Só que eu avalio. E aí você coloca a mesma intensidade para os dois músculos. Será que a anterior de coxa está equilibrada em relação à direita e esquerda? A anterior está relacionada com a posterior? Antagonismo e agonismo funcionando ao mesmo tempo? Concordam? Então, melhor resultado eu tenho que avaliar. É uma chamada de atenção que eu gostaria que vocês prestassem, refletissem nisso. Na Olimpíada, foi a única vez, gente, não estou falando do Alex Evangelista, é uma equipe toda por trás, eu, Charles, Dr. Pedrinelli, muito bem elaborado, trabalho sentado, discutido, isso não é científico, isso não é científico, mas tem a prática. Vamos fazer. Nós não tivemos uma lesão na Olimpíada, a não ser uma fratura de cotovelo que o Praz já tinha vindo do Palmeiras com aquela lesão. Beleza, gente? Não é coincidência. Então, você avalia primeiro. Depois que você avaliou, você produz o trabalho. Beleza? Então, a avaliação é muito importante. Estou chamando a atenção para vocês que eu posso ter esse produto com o meu colete de eletroestimulação. Aliás, vocês já viram que o colete de eletroestimulação no tablet aparece lá uma série de informações?
Não é isso, Celso? Você já olhou isso também, né? Você vai lá e você pode começar a fazer anotações e fazer várias avaliações. Várias, inclusive cardíaca. E aí eu recebo a informação, a força excêntrica está desequilibrada. O que é força excêntrica? Só conheço 3 tipos de contrações. Isométrica, isotônica. Isotônica, concêntrica e excêntrica. Uma avaliação absolutamente simples e me dá um monte de informação. Eu vou trabalhar mais a fase excêntrica essa semana no meu aluno. Você está dando saúde, você não está dando só massa muscular, como todo mundo quer, porque ele vai para lá, enche de droga, toma testosterona, que, aliás, é outro assunto importante. Deterioram técnicas importantes para a saúde, que a terapia de reposição hormonal ela é deveras importante, elixir da vida. Mas hoje, aí, com essa coisa aí de ficar saradão, grandão, nada contra, tá, gente? Eu sou magrinho, mas até tento, mas não dá. Ratinho não consegue ficar grande, né? Só que é devolução de saúde para pessoas que, à medida que o tempo passa, envelhecem biologicamente. Então, avaliação simples, aí eu uso a eletroestimulação com informações. Vou trabalhar excêntrica com a frequência de 45 Hz. No meu livro tem esse protocolo, gente. Bom, aí o salto. Vocês concordam comigo que isso aqui é um gráfico de salto. Ele faz a posição de estiramento, estimula, salta e pousa, né? Aterriza. Esse range que tem aqui é sinal de lesão. Eu pego esse range dele e começo a trabalhar com agachamento, pode ser no guiado com o Smith, que eu não gosto muito, mas o agachamento livre, o nórdico fazendo excêntrica, e aí por aí vai, tá? Aí eu consigo nortear meu trabalho, não aleatoriamente, porque peguei o protocolo do Joãozinho, que é um blogueiro lá, não sei de onde, deu certo, com um monte de gente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Eu consigo nortear um trabalho. Isso é muito importante, gente. E aí vem mais informações e mais informações. A avaliação dos saltos, que não é o que eu quero. Esse aqui é uma avaliação importante que a gente fez com o colete de eletroestimulação. Pode clicar para mim, por favor, amigo? Meu grande auxiliar. De uma universidade séria. Aí a gente faz as avaliações, todas as avaliações de salto, de corrida, de velocidade, mudança de direção, isso é futebol, mas eu posso levar isso para qualquer lugar do mundo, para qualquer coisa. Para o idoso que não está conseguindo mais levantar do sofá. Eu posso fazer tudo. Só que eu vou aplicar a eletroestimulação baseado em evidência, naquilo que ele está me respondendo que precisa, e não perder tempo com aquilo que ele já tem de potencial. A avaliação baropodométrica, para saber a pisada dele, quantas e quantas vezes ouvi, por exemplo, que tinha que fazer uma palmilha. Fazia a eletroestimulação, ele equilibrava a discrepância de membro. Nem sempre a discrepância de membros inferiores ela é óssea. Às vezes é funcional. Lembra que eu falei para vocês que eu consigo trabalhar com a eletroestimulação, a fase excêntrica, consigo melhorar a flexibilidade com a frequência de 30 Hz? Mas tem um porquê de ser 30 Hz. Porque tem o princípio tamanho de Hahnemann que aplica a frequência certa para o tipo de fibra muscular que eu preciso. Você nunca vai ganhar flexibilidade com fibras do tipo 2B. Beleza? Bom, aí eu falo da cadeia posterior, como eu falei para vocês, que para mim, a partir do pescoço, é o que justifica alguns desequilíbrios de cintura pélvica e cintura escapular, está relacionado aos músculos posteriores do pescoço, que acontece assim, eles são interdigitados, são mistos. Olha como que acontece, olha como que é entrelaçado. Já está me olhando, né? Ah, tá. Tá. Bom, isso aqui eu às vezes fotografo. Na verdade, gente, como eu até estava conversando com o meu doutor querido, foi um grande ganho, um amigo que eu ganhei, e eu estava falando, não é isso que traz para o público normal a credibilidade, porque lá eu não posso errar. Stephen Curry não ia jogar em 2015, o time estava desde 1964 sem ganhar, sem disputar um playoff. E ele estava com uma lesão no ligamento colateral medial. Através do CAPRES,
O Leandro Barbosa, que é brasileiro, me leva para recuperá-lo. Beleza, gente? E agora a gente consegue olhar para cá e, de repente, distribuir essa informação de forma mais fidedigna. Não é ciência, mas eu não tinha ciência, eu não tinha um artigo publicado sobre isso ainda. Como recuperar o ligamento colateral medial em menos de 8 semanas. Ele ia jogar em 2 semanas. Beleza? Então, se eu aumento o aporte muscular naquela região, com a eletroestimulação, eu consegui diminuir, aumentar o limiar de dor dele e fortalecer a ponto de ter um suporte muscular como estabilizador do joelho. Esse aí é o dispositivo interoclusal que ele usa sempre, que a gente fez a avaliação. Essa avaliação que a gente faz é o cinesiógrafo, também barato. Podemos contactar médicos, dentistas que o fazem. E aí essa menina não conseguia, a Ágata foi vice-campeã olímpica, ela não conseguia fazer, a gente ia disputar a final com a Alemanha. E pensava-se, antes da Olimpíada, que eles se encontrariam na semifinal. E eles estavam com medo de não ganhar uma medalha, porque a Ágata não conseguia passar o bloqueio da altura, então era treinado na altura do bloqueio alemão, e ela não ia conseguir passar esse bloqueio. E aí não conseguiu entender se era testosterona que estava baixa pelo período menstrual dela, que nunca aconteceu, que não resolveu nada. E aí nós fizemos a avaliação baropodométrica, resolvemos o problema da relação boca, que não é o motor primário, só que ela não conseguia mais, que ela perdeu muito tempo. A sarcopenia não acontece só pela velhice. O destreinamento também é importante. Ela não treinou, perdeu força. Concordam comigo? Fizemos a eletroestimulação na bichinha. E aí, vice-campeão olímpico. Mas perdeu para a Alemanha do mesmo jeito. Mas jogou. A termografia e um processo de lesão zero não é uma coisa simples. Agora, você já imaginou o teu estúdio com o projeto Lesão Zero? Prevenção de lesões? Então, eu tenho instrumentos que todos eles me levam para o mesmo lugar. Quando eu via que a posterior de coxa desse cara tinha uma alteração vascular nessa região, que é o isquiotibial, motor primário de força, fui lá, colete de eletroestimulação e normalizei. Qual é a frequência adotada certa? Quem é que vasculariza mais? É a fibra do tipo 1. Fibra do tipo 1 é oxidativa. O oxigênio é o nutriente necessário para recuperar. Através do aumento do aporte de oxigênio naquele local, aumenta o óxido nítrico. Quem é o relaxante muscular? É ele. Beleza? Mas eu não conseguia isso com massagem, eu não conseguia isso com TENS, eu não conseguia isso com aparelho portátil local, só com eletroestimulação. Os estímulos elétricos, não vou mostrar para vocês aqui, são os estímulos, como é que eles acontecem, desde o córtex pré-frontal até o músculo. Já que passou, vou passar. Pronto. São os estímulos elétricos. Agora você imagina, você está fazendo um negócio e o estímulo está fazendo outro. Lá, o córtex está fazendo outro. Que bagunça. Então, o teu colete tem que estar ajustado perfeitamente para o teu paciente. A musculatura se contrai a partir desse encontro de informações. É um cérebro extrínseco. Ele é um sistema nervoso central perfeito pelo lado de fora. Olha lá, a placa terminal recebe. Agora, tu imagina, o cérebro está mandando essa informação e você está mandando outra. Algum problema vai dar, né? Beleza? Bom, isso aí não é o que eu quero falar, a hidratação, que é outra coisa que também que eu não entendo. O pessoal joga água no motor ao invés de botar no radiador, né? Que é isso aqui, ó. Tô com calor, jogo água no corpo. Aumentei o calor. Óbvio. Aí tem 10 anos de pesquisa da Dry Fit, da Climacool, que é para camisa, para jogador que suou, para quem está fazendo atividade física. Eu vou lá e jogo água no corpo. Aumento a película que existe entre a pele e os poros, não troca calor, aumenta o calor, a temperatura aumenta. Beleza? Bom, não é isso que eu quero falar, eu quero passar imediatamente para as fibras do tipo 2B. O power plate, olha como que eu fazia antigamente, gente, mas deixa para lá. Era assim, eu me virava. Quando não tinha o Xavier, eu me virava. Falamos disso de manhã, né? Não é isso também que eu quero mostrar. As fibras. Estou acabando, Xavier. Para a gente sentar. Agora, um médico muito renomado nos Estados Unidos, ele fala assim, ó, Robson Schneider, 2001. Durante a contração muscular voluntária,
as unidades motoras são recrutadas de uma maneira desincronizada. Isto é, unidades motoras não são todas ativadas no mesmo instante de tempo. Aquele filmete que eu mostrei para vocês, quando eu estou fazendo uma contração voluntária, eu não estou recrutando todas as fibras de forma sincronizada. É onde começa a acontecer perdas, perdas, perdas e perdas. E o destreinamento é o pior mal para o ser humano. Por isso que eu fiz aquele controle de carga. Porque às vezes eu corri 10 quilômetros, mas teria que correr 11. Entende? Quem vai dizer para mim é o meu controle de carga, aguda dividido pela crônica. As frequências de descargas, as frequências de descarga de unidades motoras recrutadas em contração voluntária não são todas as mesmas. Algumas unidades podem ser descarregadas em baixas frequências fixas, enquanto podem descarregar irregularmente até mesmo frequências menores. Não está falando de colete de eletroestimulação, não, gente. Está falando de descarga de frequência intrínseca do cérebro. O cérebro tem uma frequência. A sua célula saudável tem 7 Hz de frequência. Vocês sabiam disso? Quando estou com câncer, essa célula, mais de 7 ou menos de 7, está desequilibrada. E os elétrons, peraí, deixa eu pensar, elétrons, eletroestimulação. Elétrons têm eletricidade. Os elétrons estão sincronizados. Sinal de câncer. Beleza? Então, tudo no nosso corpo é regido por uma frequência elétrica. E é muito sério tudo isso. Existem evidências que os motoneurônios são recrutados na maioria das contrações numa sequência ordenada. Aí, mais uma vez, para encerrar, como é que eu consigo fortalecer o meu joelho fazendo uma caneleira de 1 quilo? Se eu começo com a fibra do tipo 1, vocês sabem o tamanho da fibra do tipo 1? Desse tamanhozinho assim, ó, pequenininho. Esse dedinho aqui. É a fibra do tipo 1. A fibra do tipo 2 é meu braço. Quem é que dá mais volume para o corpo? Quem é que vocês viram ali na imagem que tem a complexão física mais forte? O de 100 metros ou o maratonista? 100 metros. Então, a fibra do tipo 2B é de volume. Como é que tu quer ganhar volume fazendo movimento lento na extensora? Tem uma maneira, com colete de eletroestimulação. Simples assim. E aí a gente ia para o colete de eletroestimulação, sentava na cadeira extensora, eu usei o Inspro na seleção de camarões, o nosso time tinha, de média, era 8, 9, é o Inspro que a gente usou, infelizmente, não vai ficar uma marra danada. A nossa média de corrida era de 8 quilômetros, e a gente precisava aumentar porque a Nigéria tinha 12 de média. Ou a gente ganhava a Copa da África fazendo isso, ou a gente não ganharia. E aí a gente começou a ver no GPS de 8 para 9. E como a gente fazia isso? Jogava domingo, aí jogava quarta. Domingo joga, segunda tem que descansar. Terça tem que descansar porque quarta é o jogo. O destreinamento é o pior dos treinos, beleza? A gente usava o colete de eletroestimulação com treinos estáticos. Cadeira extensora, pouquinha carga, só o movimento articular com a frequência de fibra do tipo 2B. Depende. Aí eu não estou nem entrando nesse detalhe, que é outra aula. 50 Hz. Outra coisa, gente. Eu não posso fazer 50 Hz, amanhã 55, depois de amanhã... Você não está trabalhando a mesma coisa. 50 Hz você vai atingir um determinado segmento muscular. Isso é física. Protocolos são sérios. 50 a 150 Hz atinge as fibras do tipo 2B. Mas nem todas as fibras do tipo 2B agem no mesmo instante de tempo. Tá falando aí? Tô mentindo? Quem falou pra gente? Ó, Stark 2001, Robson Schneider, Michael 2001. Meu inglês tá legal. Beleza? É isso, ó. Andrews e colaboradores em 2000 relataram que a eletroestimulação pode ser mais... Andrews é um médico, nem sabia. Ele nem sabia que o Xavier estava vendendo equipamento ou que alguém ia fazer um colete. O colete nasceu quando, Xavier? Beleza? 2007 não, que eu vi em 2006 na JAXA, lá no Japão, mas em grande escala a partir de 2007. E aí existem diferenças nos padrões de recrutamento e acionamento de disparo, a eletroestimulação e contrações voluntárias. Princípio tamanho de Hahnemann. Aí, claro que você já sabe, no princípio da reabilitação do cruzado anterior, por exemplo, eu tenho que colocar carga baixa. Eu não posso fazer todo o arco de movimento. Como é que ele vai ganhar força? Eu fujo o primeiro princípio da energia potencial elástica. Eu não posso fazer todo o arco de movimento. E também não posso colocar carga. Como é que eu ganho massa muscular nesse cara? Eletroestimulação. Porque não sou eu, nem é ninguém daqui que está falando isso. Está escrito na literatura, Janda 1979 ele falou isso.
Eu comecei a despertar interesse, falei assim, cara, mas os caras nem sabiam que tinha aparelho de eletroestimulação. Acabou? Não. Olha como eu fazia, gente. Lá na França eu já fazia isso, ó, isso aqui, ó. Eu não tinha outra saída. Ou eu me virava, mas eu estava lendo na literatura que Johnson, em 1976, falou isso. Eu tive a honra de sentar com Yakov Kots, que foi o inventor da corrente russa. Isso é corrente russa, tá, gente? O colete de eletroestimulação é uma corrente russa. É uma EMS, esse WB, do Electronic Fibers, é um frufru para inventar outra corrente, mas é comercialmente por conta do problema que a União Soviética inventou a corrente e os Estados Unidos não queriam vender. Entendem isso? É questão comercial. Mas então eu fazia desse jeito. Eu não tinha outra saída. Ou eu fazia. Mesmo ruim desse jeito, dava resultado. Mesmo fraco desse jeito, dava resultado. Então, quando eu falo para vocês, aí entra um detalhe que eu vou para terminar. Isso aqui é um power plate. Você sabe que está escrito no power plate quando você aciona ele? Vou falar para vocês, 50 Hz. O que vocês pensam? O que 50 Hz é? Fibra do tipo 2B. E eu falei para o idealizador do produto na Holanda e falei, ó, vocês estão vendendo muito. Eu fui para Dubai, vendeu igual água. E aí o que acontece? Vendeu muito e não formou tanto. E aí a técnica cai em descrédito. E quem está usando está falando que isso aumenta bumbum. Entendeu, gente? E é a forma pior de ser comercial. Pode perguntar, amigo. Sim, sim. Potencialmente, é inevitável. Agora, a plataforma, da mesma maneira que eu estou falando do colete de eletroestimulação, não é qualquer um colete. Essa plataforma, ela vibra em 3 direções, que é praticamente impossível. A placa de titânio ela não aguenta vertical, horizontal e diagonal. Ela quebra. E aí ela aumenta a gravidade até em 8 vezes, 9 vezes, dependendo da intensidade que você colocar. Mas a eletroestimulação ainda supera anos-luz, porque pacientes com fraturas não podem fazer plataforma, a eletroestimulação pode. Tentaram levar a plataforma vibratória para o espaço extraestimulatório, não funcionou. Tá bom? Então a eletroestimulação sai ganhando disparadamente, mas potencialmente, unidas, de repente, poderiam trazer resultados ainda maiores. Quem sabe a WinSpro faz uma plataforma também. Bom, não vou falar disso, por como é que recruta fibras musculares. Agora, isso eu quero falar, quer ver? Ativa-se 30%, 40% a mais de unidades motoras com a corrente russa que nos exercícios comuns. Ruglan, 1988. Em 1988. Por favor, pode perguntar. Aham. Não, porque assim, é boa pergunta, ótima pergunta. Quando eu faço isoladamente, eu aplico a um segmento muscular. O cérebro, se você pegar uma ressonância, eu tenho até essa foto, eu não consegui achar para colocar. Nós fizemos ressonância magnética funcional. Ao momento que você usa o colete de eletroestimulação, você ativa a área pré-frontal, a parte parieto-frontal, automaticamente. Ou seja, você usa mais áreas do cérebro para ativar mais unidades motoras ao mesmo tempo. E para sincronizar isso, a gente chama de controle neuromuscular, coordenação neuromuscular. É muito mais difícil. Então, ao mesmo tempo que eu treino uma fibra muscular, eu treino também a parte cerebral. Tanto que pacientes com AVC, tu melhora potencialmente as ataxias, as afasias, potencialmente. E quando você faz só um segmento, você só trabalha o nervo periférico, você não trabalha no sistema nervoso central. O nervo periférico recebe a informação, ele não chega no sistema nervoso central, não é o hipotálamo que age. Nunca. Exatamente. Boa pergunta também. TENS é uma coisa, é EMS que ativa as unidades motoras, são outras. TENS é analgesia. Deixa eu te fazer uma pergunta boa. Vou te devolver. Dizem que só os ignorantes devolvem uma resposta para uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu coração fibrilar, você entende mais ou menos o que eu vou falar? O teu coração está fibrilando, ou o coração está batendo.
Os dois são a mesma coisa? Não. Fibrilou, você tem que se tratar. Tá batendo, normal. Quando você bota um TENS, ele fibrila, ele não contrai. Tá bagunçando ali o coreto. Ele não precisa ele não precisa da placa terminal. A eletroestimulação bifásica, simétrica, senoidal, ela age como se fosse uma chupeta na bateria do carro que acabou a bateria. Liga a placa terminal, atinge o sistema nervoso central, manda o gerente de todas as informações, modular hormônios, inclusive, aumentou potencialmente todos os clientes que eu fiz com testosterona e alguns hormônios importantes, como cortisol e outros hormônios aí que a gente não é pesquisa, fizemos assim por curiosidade, e aí a gente acabou chegando a algumas conclusões. Por isso eu estou falando, às vezes nós somos objeto de estudo, que na verdade essas pesquisas me assustam um pouco, quando vão olhar a parte fisiológica está legal, mas a parte de engenharia deixou a desejar. Tá entendendo? Porque TENS é uma coisa, a eletroestimulação neuromuscular é outra completamente diferente. Beleza? Respondi, não?